Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Ocimara e a nossa aula de hoje está voltada para a resolução de algumas questões, referente à Constituição Federal de 1988. Eu trago para vocês aqui nessa aula de hoje essas questões, eu explicando para vocês, discutindo os pontos importantes de cada questão. Então, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, deixa também o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante aqui para o canal crescer, tá bom? Então, vem comigo hoje participar dessa aula, onde a gente vai resolver algumas questões referentes à Constituição de 1988. Nessa primeira questão, a Constituição Federal de 1988 e suas alterações posteriores enaltece a saúde como um direito social, sendo, portanto, comum a todos os cidadãos brasileiros. Tal direito deve ser garantido pelo Estado através de políticas sociais e econômicas. Em relação ao tema da saúde no contexto da Constituição Federal de 1988, analise as assertivas, identifique como verdadeiro ou falsas. Na primeira assertiva, a gente tem: a Constituição Federal não garante a participação da comunidade no âmbito do sistema de saúde, enquanto uma diretriz a ser observada. Essa assertiva, ela é falsa, porque a Constituição garante, sim, a participação da comunidade. Inclusive, ela é uma diretriz, lá no artigo 198 da Constituição. Então, a assertiva é falsa. Então, nós temos aqui já eliminado a alternativa A e a alternativa B. Vamos para a segunda assertiva. As ações e serviços públicos de saúde devem integrar uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo o sistema único, verdadeiro, E também está no artigo 198. As ações e serviços devem integrar uma rede regionalizada e hierarquizada. Então, falso, verdadeiro, a gente já elimina a alternativa D. Vamos para a terceira assertiva. O atendimento à população deve ser integral, priorizando os serviços assistenciais em detrimento às ações preventivas. É falso. Por que é falso? Porque a priorização são para as ações preventivas, não esquecendo as assistenciais, tá? Então, por isso que é falso. Então, a gente tem falso, verdadeiro, falso. Então, a gente já tem a nossa alternativa correta, que é a alternativa C. Vamos ler aqui, então, a última assertiva. De acordo com a Constituição Federal, é proibido destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. É verdadeiro. Então, a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa C. Nessa próxima questão, através desse princípio, todos os indivíduos passarão a ter direito de acesso à saúde sem qualquer tipo de discriminação ou pré-requisito, pois a saúde passava a estar, então, vinculada à ideia de cidadania. Sobre qual princípio o texto se refere? Equidade, integralidade, universalidade, igualdade ou hierarquização. Então, nós temos aqui o princípio da universalidade, que é exatamente o princípio que traz aqui a questão do acesso, que as pessoas têm direito, o acesso é universal para todas as pessoas. Então, nós temos aqui o princípio da universalidade. Nessa próxima questão, o artigo 198 da Constituição define que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e deve constituir um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, lá no artigo 198 da Constituição, ele traz as diretrizes que são 3, tá? Então, vamos observar aqui nas alternativas quais trazem aqui as diretrizes. A alternativa A, descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. A gente já tem a nossa resposta correta, porque essas são as 3 diretrizes que constam no artigo 198. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, com prioridade para as ações preventivas, não esquecendo as assistenciais, e também cita a participação da comunidade como uma diretriz. Então, nossa resposta correta é a alternativa A.
Nessa próxima questão, segundo o artigo 198 da Constituição Federal e a Lei 8.080, né, de 90, o direito que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação e para reduzir o risco de doença e de outros agraves é o direito à educação, cultura, esporte, lazer, seguridade social ou à saúde. Então, nós temos aqui, né, no artigo 196, ao 200, ele traz lá na Constituição o nosso direito à saúde, tá bom? Então, alternativa E. Nessa próxima questão, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, afirma em seu inciso 1º do artigo 198 que a direção do Sistema Único de Saúde é única em cada esfera de governo. No âmbito da União, a direção do SUS compete a ou ao, né? Então, ele traz aqui no seu inciso 1º, a gente fala da descentralização, que é um princípio aqui, né, da Constituição, onde a descentralização vai ser com direção em cada esfera de governo. Então, na esfera municipal, nós temos a Secretaria Municipal de Saúde, na esfera estadual, a Secretaria Estadual de Saúde, e na esfera federal, né, que é no âmbito da União, nós temos o Ministério da Saúde. Então, a nossa alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Nessa próxima questão, uma questão que traz aqui um pouco a história, né, das políticas de saúde no Brasil, onde a criação do Ministério da Saúde ocorreu em 1899, sendo Oswaldo Cruz nomeado como primeiro-ministro da Saúde do Brasil, 1990, por determinação da nova Constituição Brasileira de 1988, 1808, por Dom João VI, logo após sua chegada a Salvador, ou em 1953, no governo de Getúlio Vargas, a partir do desmembramento do Ministério da Saúde e da Educação, ou em 1851, pelo governo imperial, após forte epidemia da febre amarela. Então, o Ministério da Saúde ele foi criado em 1953, onde nessa época, né, ocorria uma grande crise econômica e política que foi agravada no final da Segunda Grande Guerra, e com a queda do Getúlio Vargas ressurgiu um período de liberalização do regime político, caracterizando aqui um aumento dos salários pela reativação da legislação brasileira, pela reforma partidária e as negociações para a instalação do novo Pacto Social. Então, o Ministério da Saúde ele foi criado como uma estrutura de caráter extremamente frágil, cabendo-lhe então a menor fração do orçamento do antigo Ministério da Educação, né, e Saúde. Então, a resposta correta para essa questão é a alternativa D. Então, nessa próxima questão, para a gente assinalar a alternativa correta quanto ao órgão que passou a gerir as aposentadorias, as pensões e a assistência médica de todos os trabalhadores formais a partir de 1966. Então, nós temos aqui no contexto histórico, né, da saúde, as políticas de planejamento, elas reforçaram a privatização, né, dos serviços médicos, através de compras de serviços pela Previdência, sob a forma de unidade de serviço. Então, foi necessário levantar um outro ponto importante, né, onde a primeira medida do Ministério do Trabalho, em 1964, foi a intervenção dos institutos de aposentadoria e pensão, suspendendo a participação, então, dos representantes dos empregados e dos empregadores no desenvolvimento aqui dos programas de saúde. As consequências, né, dessa medida se fizeram sentir em 1966, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INPS, o qual unificou todos os institutos, concentrando recursos aqui financeiros e ampliando a compra dos serviços da rede privada. Então, a alternativa correta para essa questão, a alternativa A. Nessa próxima questão, o processo histórico da assistência à saúde no Brasil é marcado por avanços significativos que culminou com a criação do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, a esse processo, assinale as proposições abaixo e responda. Primeira proposição. Antes da criação do SUS, não existia um sistema de saúde público estabelecido no Brasil, né?
A gente viu que o sistema de saúde que existia era um sistema privado, onde a população, né, que não contribuía para a previdência, ela ficava à mercê dos cuidados filantrópicos, né, no caso das Santas Casas de Misericórdia. Então, essa primeira proposição aqui, ela está correta. Logo, a gente pode eliminar aqui a letra C e a letra E. Vamos analisar a segunda proposição. A Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, é considerada um grande marco da chamada reforma sanitária brasileira. Sim, né, porque foi nessa conferência que houve a apresentação das proporções, né, do movimento Reforma Sanitária, exatamente com a busca, né, de uma saúde para todos, de um acesso universal, onde o Estado, né, que é o dever do Estado, em a responsabilidade, né, pela promoção da saúde. Então, foi sim na conferência, inclusive é um marco na história da saúde do Brasil. Então, essa proposição segunda também está correta. Logo, a gente descarta a alternativa D, né, e a alternativa C. Vamos ler a terceira proposição, porque a gente está na dúvida aqui entre a A e a B. Então, antes da criação do SUS, o modelo de assistência à saúde era preventivo e curativo. Então, antes do SUS, o modelo de assistência à saúde era apenas o quê? Curativo, não se dava tanta atenção para as medidas preventivas. Por isso que na Constituição a gente tem o atendimento integral, onde a prioridade são para as ações privativas, não esquecendo, claro, né, as assistenciais. Então, a nossa resposta correta aqui para essa questão é a alternativa B. Então, para você que ficou até o final dessa aula, muito obrigada. Aproveita para curtir e deixar o seu comentário também, se você gostou dessa aula. E para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, porque aí você vai estar recebendo as nossas aulas assim que elas forem postadas. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula.